Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Como na aula passada, de vocês me falaram que estavam com algumas dúvidas a respeito das fórmulas a serem aplicadas, eu resolvi trazer esta aula, que é basicamente um resumo do que a gente estudou até agora. Iremos falar sobre movimento circular uniforme. Eu irei falar sobre as fórmulas que a gente irá estudar em primeira mão, né? E depois, quando a gente for ver movimento circular uniforme variado, a gente irá ver outros tipos de fórmulas. Então, primeiramente, vamos iniciar apenas com estas 4 fórmulas. Bom, vamos começar falando sobre período e frequência. A fórmula que representa o período é T igual a 1 sobre F. Esse T é o período, muitos de vocês podem se confundir com isso. E o F, ele representa a frequência. Percebam que a fórmula do período é T igual a 1 sobre F, e da frequência é F igual a 1 sobre T, ou seja, essas duas fórmulas, elas são inversas. O período, ele vai ser 1 sobre a frequência e a frequência vai ser 1 sobre o período. Muitos de vocês vão ver alguns exemplos em que vai abordar um círculo e, por exemplo, um ponto vai percorrer no círculo um determinado tempo para completar a volta, né, nesse círculo. E exatamente esse tempo que o ponto vai percorrer no círculo é que vai ser o t, que é o período. Já a frequência, ela vai ser o número de voltas. Por exemplo, esse ponto, ele percorreu 20 voltas em um determinado tempo. Então, esse 20 vai ser a frequência, que é o número de voltas. E para que vocês possam compreender melhor, iremos fazer a aplicação dessas duas fórmulas em uma única questão. A questão nos diz o seguinte: um ponto em movimento circular uniforme realiza em 3 segundos 19 voltas em uma circunferência. Determine, então, seu período e sua frequência. Então, vamos para a resolução da questão. Os dados que temos é que o ponto ele realiza em 3 segundos 19 voltas. Bom, mas antes vocês precisam saber que a unidade de medida adotada pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, da frequência, é o Hertz, que é a rotação por segundo. E aqui nós temos mais de um segundo. E para a gente fazer as contas, né, para a gente determinar a frequência, a gente tem que ter a rotação por segundo. Então, é daí que começa a nossa questão. A conta é bem simples, vamos começar a fazer meio pelos extremos. Se em 3 segundos o ponto realiza 19 voltas, em 1 segundo, né, que é a rotação que a gente precisa saber por segundo, quantas voltas ele vai percorrer? Bom, então multiplicamos o 3 pelo x, que vai ficar 3x igual a 1 vezes o 19, que vai dar igual a 19. X vai ser igual a 19, né? Repetimos esse 19 e passamos o 3 que estava multiplicando, nós passamos ele dividindo. Então, x vai ficar igual a 19 sobre 3. Fazendo essa divisão, temos que x, ou seja, a frequência, é igual a 6,3 Hz, que é rotação por segundo. Como eu falei, né, o período é o inverso da frequência. Então, se temos que a frequência é igual a 6,3, o período, né, representado pela letra T, é igual a 1 sobre 6,3 segundos, que é a unidade de medida do período. Bom, e nesse próximo slide, iremos falar sobre outra fórmula que talvez vocês tenham ficado com algumas dúvidas, que é o deslocamento angular. Esta fórmula ela é representada da seguinte forma: ΔΦ é igual a φF menos φI. Esse φF é o espaço angular final e esse φI é o espaço angular inicial. Depois que a gente subtrai o espaço angular final pelo espaço angular inicial, a gente vai ter como resultado o espaço percorrido por um objeto em um círculo.
Para a gente ver isso de uma forma melhor, eu trouxe aqui um exemplo. Bom, e aqui nessa imagem eu trouxe ilustrado, né, o que essa questão nos mostra, que é para vocês poderem observar melhor e identificar melhor os ângulos. O exemplo nos diz o seguinte: um carrinho vermelho se encontrava em uma pista circular, onde o ângulo onde ele estava formava 30 graus. Após ele se locomover durante um determinado tempo, ele estava em um local onde formava 270 graus. Bom, então vamos ver primeiramente, né, para a resolução da nossa questão, quais são os dados que temos aqui. A questão nos informa que o carrinho inicialmente estava formando 30 graus. Depois de um determinado tempo, ele passou a formar 270 graus. Ou seja, aqui a gente tem o deslocamento inicial e tem também o deslocamento final. Então, o nosso φF, que é o espaço angular final, será 270 graus, que é o que a gente vê aqui. Depois temos esse número menos o nosso φI, que é o espaço angular inicial, que é 30 graus. Fazendo a subtração de 270 graus menos 30 graus, temos que o nosso ΔΦ, que é o espaço percorrido pelo carrinho em um círculo, né, na pista circular, é igual a 240 graus. Ou seja, esse foi o deslocamento, né, que ele percorreu. Agora iremos falar sobre a velocidade angular. A velocidade angular, representada pela letra ômega, é igual a ΔΦ, que é o deslocamento angular, né, que foi da questão anterior, foi o que a gente acabou de encontrar, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Na questão anterior, né, a questão não nos forneceu o tempo, ela só disse que depois de um determinado tempo, o carrinho estava em um outro ângulo. Mas para a gente calcular a velocidade angular, a gente precisa ter como dado da questão, né, essa variação do tempo. E como exemplo, vamos abordar a mesma questão anterior, que foi a questão do carrinho vermelho, só que agora a gente vai determinar um tempo para esse carrinho. Então, vamos supor que ele se locomoveu durante 2 segundos, né? Então, recapitulando, um carrinho vermelho se encontrava em uma pista circular, onde o ângulo onde ele estava formava 30 graus. Após ele se locomover durante 2 segundos, ele estava em um local onde formava 270 graus. E a partir disso, vamos determinar a velocidade angular. Na questão anterior, a gente obteve como resultado 240 graus. Porém, para a gente iniciar esta questão sobre velocidade angular, a gente vai converter esses 240 graus para radiano. Bom, vamos iniciar fazendo novamente meio pelos extremos. Temos que 360 graus corresponde a 2π radiano. Então, 240 graus corresponde a quantos π radiano? Então, a gente pode cortar esse zero do 240 com esse zero do 360. Então, vamos ter 24 multiplicado por 2π radiano. Vamos ter como resultado 48 π radiano, que vai ser igual a 36, né, que a gente cortou um zero, vezes o x. Então, temos 48 π radiano é igual a 36x. Passando o x para o outro lado, temos que x é igual a 48 π radiano sobre 36. Fazendo esta divisão, né, a gente tem que x é aproximadamente 4,2 radianos. Lembrando que esse resultado, 4,2 radianos, né, é o deslocamento angular, né, em radiano, que a gente tinha obtido apenas em graus. Agora que nós temos já o resultado do deslocamento angular em radiano, a gente vai determinar a velocidade angular. Então, a gente divide esse 4,2 radiano, né, por
2, que é a variação do tempo, que foi o tempo que ele percorreu. Então, a gente tem como resultado 2,1 radiano por segundo. Bom, mas como vocês podem ver, a questão ela nos pede para determinar a velocidade angular do carrinho em graus e em radianos. A gente determinou em radianos, agora iremos determinar em grau. Novamente, iremos fazer meio pelos extremos. Temos aqui 2π radiano, que corresponde a 360 graus. Isso vocês já devem saber. Então, a gente vai colocar aqui o valor que a gente quer descobrir, né? Que é 2,1 radiano. Então, a gente vai colocar o x porque a gente quer descobrir esse valor em grau. Então, fazendo meio pelos extremos, multiplicando 2π radiano por x, temos x vezes 2π radiano, que vai ser igual a 2,1 radiano, que multiplica 360 graus. Fazendo essa multiplicação, temos que dar 756. Logo depois, nós repetimos o x, né, e igualamos 756 e o 2π radiano a gente passa dividindo, né? Ele estava multiplicando, passamos para o outro lado da igualdade, dividindo. Repetimos o 2 vezes o π. O π, que vocês também devem saber que o valor dele é 3,14. Então, vai ficar x igual a 756 dividido por 2 vezes 3,14. Então, agora a gente faz primeiro, repetimos, né? Essa parte de cima com o x e fazemos essa multiplicação na parte de baixo, que vai dar 6,28. Então, temos x igual a 756 dividido por 6,28. Fazendo essa divisão, temos que x é igual a 120,3 aproximadamente. Então, aqui a gente tem a resposta em graus, né? X é igual a 120,3 graus, que é o valor da velocidade angular, né? Então, a gente fez esse valor tanto em radianos quanto em graus, porque é muito importante que vocês saibam fazer dessas duas formas. Bom, e para finalizar nossa aula, temos essa outra fórmula, que é uma fórmula, digamos que uma fórmula geral do movimento circular uniforme. Temos aqui todas as abreviações, né, digamos assim, que a gente já usou nas fórmulas anteriores. Temos o φf, né, que é o espaço angular final, que a gente já viu isso. Temos o φi, que é o espaço angular inicial. Temos o ômega, que é a velocidade angular. E temos também o t, que é o período de tempo. Então, todas essas coisas a gente já viu nas fórmulas passadas. Então, isso não muda. Essa fórmula, ela será mais utilizada por vocês quando, por exemplo, uma questão fornecer velocidade, tempo, espaço inicial, espaço angular inicial, né? E a questão pedir a vocês, por exemplo, o espaço angular final. Então, é aí que vocês vão necessitar utilizar esta fórmula. Para vocês compreenderem essa última fórmula que iremos estudar neste assunto, né? Eu vou abordar o mesmo exemplo do carrinho vermelho, só que, claro, né, vamos mudar os dados das questões. Então, vamos para a questão. Um carrinho vermelho se encontrava em uma pista circular, onde o ângulo no qual ele estava formava 30 graus, com uma velocidade angular de 120,3 graus. O carrinho se locomoveu durante um período de 2 segundos. Determine, então, o espaço angular final do carrinho. Nessa questão, então, observem que ela já fornece mais dados do que as questões anteriores. Então, vamos anotar aqui os dados que temos. Temos o φi, que é o φ inicial, né, que é 30 graus. Temos o ômega, que é a velocidade angular, que é de 120,3 graus. E temos o tempo, que foi de 2 segundos. É importante que todas as unidades de medida estejam da mesma forma, né? Por exemplo, o deslocamento inicial, ele está em graus. Então, a velocidade angular, ela também tem que estar em graus, porque se um tiver em radiano e outro tiver em grau, não vai dar certo.
Então, caso alguma questão seja fornecida para vocês mais adiante, né, e vocês tenham que determinar alguma coisa parecida, e vocês verem que tem duas unidades de medidas que estão que sejam diferentes, né, vocês vão ter que transformar para a mesma unidade, né? Como aqui na questão a gente já transformou todas as que a gente precisa, né, a gente já transformou nas questões anteriores, então essa não vai ter problema. Então, gente, já que já temos todos os valores, vamos aplicar na fórmula do movimento circular uniforme. Então, repetimos o φF, que é o φ final, é igual a φ inicial, que vai ser 30 graus, mais o ômega, né, que é a velocidade angular, que vai ser 120,3, vezes o tempo, que é 2. Lembrando que todos esses valores a gente já determinou nas questões passadas. Então, vamos repetir, né, o φF é igual a 30 graus, mais, então a gente vai fazer essa multiplicação, né, 120,3 vezes 2, que vai dar igual a 240,6. Então, o φ final é igual a 270,6. Se vocês voltarem na segunda questão que a gente fez, que foi a questão de deslocamento angular, observem que esse resultado de 270 graus que a gente encontrou agora deu exatamente igual ao resultado que a gente encontrou, que a gente tinha já na questão, né? Aliás, nesse exemplo. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Foi basicamente um resumo de tudo que a gente viu até agora. Eu espero que vocês tenham compreendido de verdade, né? E que vocês sejam sinceros. Quando vocês tiverem dúvidas, podem me mandar no grupo ou até mesmo no privado, né? Então, né, agora, inicialmente, iremos estudar sobre essas 4 fórmulas. Irei buscar trazer questões para vocês voltadas a essas fórmulas. Depois, a gente irá começar a ver outros tipos de fórmulas, tá bom? Agora, cabe a vocês identificar na questão qual fórmula deve ser abordada. Por exemplo, uma questão que pede o período é diferente de uma questão que pede, por exemplo, a velocidade angular. Então, vocês vão treinando, fazendo exercícios que vocês vão aprendendo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.